Difícil, enquanto a Aura estava falando, me passou mil coisas aí, né? Tô com o meu cronômetro aqui, vai ver se eu consigo. Mas quando a gente fala em trajetória, né? Vem tanta coisa na nossa cabeça, e ali em frações de segundos a gente volta até a infância, né? Os meus avós vieram do Nordeste para o Amazonas também, ali no final, né, do Amazonas, na tríplice fronteira do Brasil, Bolívia com Peru, né? E é ali que meu pai nasceu. Meu avô morreu, meu pai veio muito cedo, ainda garotinho, 7, 8 anos, foi para Manaus, depois para Santarém e depois Belém. E de alguma maneira, hoje eu penso que o que meu pai falava, meio que, não muito explicitamente, mas havia uma relação do meu avô, o pai dele, com quem ele conviveu muito pouco na infância, que ele morreu quando ele ainda era garoto, mas ele falava da questão da saúde, né? Ele tinha uma relação muito forte com o meio ambiente, ele compreendia muito das plantas, da coisa de curar as pessoas usando os elementos da natureza, e isso de alguma maneira seguramente me influenciou, né? Então, com 14 anos, eu entrei na escola técnica, eu acho que é um marco na minha vida, né? Quando eu fui me matricular, eu fui para fazer eletrônica. Eu tinha um tio, irmão do meu pai, que tinha feito eletrônica, ele tinha me dado uma maleta com algumas ferramentas, alguns equipamentos, eu estava certo que eu seria um homem da eletrônica. E quando eu cheguei lá, me deram o manual do saneamento, o manual do candidato. Aí eu folheei, né, as outras opções, só por desencargo de consciência, para ver o que tem além de eletrônica aqui. E veio a palavra saneamento, eu não tinha nunca ouvido falar disso, não passava na minha cabeça que houvesse essa profissão. E estava lá o que era um técnico de saneamento. Eu parei ali, quando eu li aquilo, eu criei um quadro mental. Eu me imaginei ajudando pessoas nas comunidades, sabe? Eu não vi mais aquilo como uma profissão, eu vi como uma missão de vida. Então eu disse, se eu tiver esse conhecimento, eu vou poder ajudar muitas pessoas. E aí eu me levantei e fui numa biblioteca que não existe mais, era uma antiga biblioteca da escola técnica, foi demolida. E cheguei lá e disse assim, ó, eu gostaria de ler um livro sobre saneamento. Perguntou, qual livro? Aí eu disse, não, qualquer um, que você tiver aí. Ela me trouxe um antigo manual da Fundação CESP, o manual de saneamento da Fundação CESP, e no prefácio estava escrito assim, o saneamento deve vir do povo, ser alimentado pelo saber e crescer como um ideal nas relações humanas. Eu fechei, nem li o livro, só li isso, e comecei minha trajetória. Alguns anos depois eu li todo esse livro para dar uma palestra, né, já o novo manual de saneamento da FUNASA, né, que herdou o patrimônio da antiga Fundação CESP. E hoje é um dos livros que mais está presente na minha vida, porque a história do saneamento na região norte, né, foi construída pela antiga Fundação CESP na prática. As pessoas foram lá e construindo as coisas, testando, e aquele conhecimento ali que está disponível para todas as pessoas, eu acho que se a gente conseguir fazer aquilo, né, nos próximos 20, 30 anos, nós vamos de fato contribuir com o saneamento da Amazônia. Em 99 eu entrei na universidade e para fazer o curso de saneamento, e quando for falar da vida acadêmica eu vou falar de todos os percalços, né, na próxima etapa aqui, de como foi a vida acadêmica. Mas o fato é que quando eu, nesse momento da minha vida, já com 18, 19 anos, eu inclusive, e eu vou falar isso lá na outra etapa, eu pensei, será que eu tenho que ir para a engenharia, ou será que essa minha missão de saneamento eu vou cumprir como um cientista político, por exemplo, né? Ou como um biólogo? Então eu fiquei transitando e pensei até mesmo na questão da filosofia como algo que a gente eu precisava entender mais profundamente o que era isso que eu queria fazer. E eu digo a vocês que nessa trajetória, entrei na universidade, participei de várias atividades aí, inclusive com o Valdinei no GPHS, com planejamento urbano, etc. Depois trabalhei em várias empresas públicas e privadas, né? Inclusive na própria COSAMPA, que é a Companhia de Saneamento do nosso estado. Criei uma empresa com sócios, que era de planejamento urbano, e por fim a Sanit, que hoje é onde nós desenvolvemos as nossas atividades, né? É isso. Quatro minutos, passou só um minuto.